Adonai Shalom. Aleluia. Sandrinha, venha para cá. Assuma aqui o comando dessa câmera para abençoar aqueles que não podem estar conosco fisicamente. Vamos orar pelas ofertas e em seguida vamos fazer uma pequena reflexão. Vamos fechar aqui, filho? Assim? Mais fácil. Querido Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esta bênção. Tu sabes que nós temos planos, nós já estamos batendo na porta. Sim, Senhor. Como diz, importunando o juiz, para que ele julgue a nossa causa. Sim, Senhor. Né? Então, nós já estamos batendo na Tua porta, Senhor. Quando a gente anda aqui pelo bairro, aqui nas adjacências, a gente já anda, a Sandrinha estava dizendo para mim hoje no telefone, Senhor. Procurando o nosso canto. Sim, meu Deus. Procurando o nosso espaço. Sim. Para que nós tenhamos, diante da sociedade, diante desse bairro tão carente de Ti, Senhor, uma identidade visível. Né? Já ganhamos uma placa, Tu sabe disso, Senhor. Eu acho tão interessante as coisas que Tu faz, Jesus. Tu já mandou até a placa. Então o lugar chega já. Eu creio assim. Desse jeito. Por isso, Pai, nós oramos colocando diante de Ti os nossos sonhos. Que o Senhor multiplique as ofertas que os irmãos têm trazido à Tua casa. Que o Senhor alargue as nossas tendas. Que o Senhor nos favoreça, Senhor, com o fruto do nosso trabalho, para que nós possamos honrar os nossos compromissos, para que nós, principalmente, Senhor, já que as primícias é para Ti, que nós possamos honrar, Sim, Senhor, a Tua obra, Jesus. Sim. Abençoa os dizimistas, os ofertantes desta casa, porque nós somos poucos, mas não é pela quantidade que o Senhor nos olha, é pelo desejo do nosso coração de Te honrar e de Te servir. Sim, Por isso, Deus. abençoa meus irmãos com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria meditar essa noite com vocês, já que é noite de Santa Ceia, e com os nossos irmãos que não podem estar aqui fisicamente, que estão nos assistindo, que nos acompanham, uma palavra de agrado. Desde a semana passada que eu tenho falado isso para vocês, né? Que Deus tem nos dado uma palavra de conforto, de consolo, de esperança. Principalmente porque os dias não são fáceis, os dias eles estão duros. Eu acho que essa é a palavra. Os dias estão pesados. Temos lutas. Muitas lutas. Eu hoje recebi um vídeo, e como eu não abro o vídeo sem nenhuma identificação, se a pessoa não disser o que é, tipo, Guida, eu tô te mandando um vídeo assim, 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 eu não abro. Não abro. Primeiro porque eu não tenho tempo para coisas que não vão me agregar, não vão me acrescentar. E também porque a minha mente se recusa a ouvir coisa ruim. Eu estou bem ciente da realidade do nosso país. Nós temos orado todas as madrugadas, 5 horas da manhã nós estamos de joelho, toda a nossa igreja está orando, né? Os irmãos, a liderança desse projeto estão de joelho, pedindo pelas famílias, pedindo que o Senhor nos faça passar por esse vale que o país tem enfrentado, unidos, saudáveis, né? E prósperos. Prósperos, por que não? É próspero sim, a palavra correta é essa. Porque os filhos de Deus não é para estar passando a perrengue não, irmãos. A gente pode até passar por uma determinada luta na vida da gente para sermos aperfeiçoados. Mas você não vai ver nenhum servo de Deus mendigando pão, nem pedindo favor. Salomão, inclusive, diz isso. Fui jovem, agora sou velho e eu nunca vi um filho de Deus, um justo, uma pessoa íntegra, mendigar o pão. Não é coerente, nem é bíblico. Mas eu não abri o vídeo, aí perguntei, era até um aluno meu, da época de seminário. E eu disse assim, Francisco, o que é esse vídeo? Porque eu só abro se tiver algum comentário, né? Aí ele, Guidinha, é o que a engenharia do nosso país está desenvolvendo e que as pessoas não divulgam. Aí eu fiquei curiosa e abri, e era um ônibus, coisa mais linda, gente. Ouvido a energia. Tem lá o carregadorzinho, do jeito que é no celular. Eu fiquei tão feliz. Produzido no Brasil. Uma engenharia nossa, e que existe em outros países. Mas, nossa, gente, sem combustão, sem queima, né, de combustão, sem poluir o ar, sem barulho, sem agredir os ouvidos.
e sem ferir a criação de Deus. E isso ninguém divulga, só divulga coisa ruim. Acabei de divulgar. E eu queria também divulgar essa noite uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria que está lá no primeiro capítulo de Atos. Abra sua Bíblia em Atos. Não foi isso? Do outro lado. Capítulo 1. A partir do versículo 9. Eu vou ler um pouquinho antes só para contextualizar, tá? Mas a leitura vai ser aqui, a nossa reflexão vai ser a partir do 9. Mas só para as pessoas que têm pouca intimidade com a Bíblia, esse capítulo fala da despedida de Jesus, né? Ele está com seus amigos, com seus discípulos, com as testemunhas da sua ressurreição, porque ele ressuscitou e ainda ficou um bom período de tempo andando no meio do povo, conversando, visitando os irmãos, os amigos. E agora ele vai falar sobre a partida dele, e ele diz assim: aquele, pois, que se haviam reunidos lá no 6, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? E aí no 7 ele vai e diz: responde-lhe, a vós não vos compete saber o tempo ou a época que o Pai reservou à sua própria autoridade. E aí no 8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, o versículo que eu chamo a atenção, finalmente, o 9. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Versículo 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Pois ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério. Vou parar aqui, só para que vocês entendam o que acontece depois que Jesus disse que eles seriam suas testemunhas. Porque, na verdade, o que nós vamos meditar é sobre a afirmação dos anjos, das testemunhas que disseram: ele vai voltar. E o que os discípulos fizeram a partir desta palavra. Que Deus nos dê sabedoria para entender. Aleluia. Que Ele nos encheu do seu Espírito para nós sermos testemunhas de que Ele vai voltar. Eu estou lendo, aliás, concluí hoje, mas eu ainda quero retomar, porque eu quero ler os profetas maiores, né? Eu estou lendo os profetas menores. Fiz um propósito de ler um livro, me empolguei, li 3, 4 de uma vez e concluí, né? E, como vocês sabem, no grupo,
eu até comentei ontem sobre Edom, lembram? Quem leu o estudo que eu coloquei lá no discipulado, tá sabendo o que é que eu vou falar agora. Que eu estava olhando para Petra, né? Que é a capital de Edom. O vídeo que eu não sei se eu compartilhei o vídeo do YouTube, mas é só pesquisar no YouTube, tem vários vídeos sobre a cidade. A principal cidade, na verdade, né? Que é Petra. E eu vi, tem uma cena no vídeo que os andarilhos, né, os turistas, o povo, todos os dias, visitam Petra. E tem uma parte das rochas que chega a ficar escuro. O sol desaparece, não dá para ver o sol, de tão inclinado que é o penhasco, né? Vai subindo aqui e vai fechando assim. E é muito alto, então cria sombra de um lado e cria sombra do outro, né? E não dá para ver nem o sol. Fica bem, vamos dizer assim, parece noite. Mas eles vão, né? Passam por aquele estreitozinho, aquela trilha que mais parece um labirinto de rochas, pela curiosidade de conhecer Petra. A cidade cravada nas rochas, da qual os edomitas tinham tanto orgulho. E você vai ver no livro de Ageu, Sofonias, Deus falando sobre os descendentes de Esaú, repreendendo, Deus entristecido com a postura deles. E Deus vai dizer que até o remanescente não ficará na terra. Ele pouparia aqueles que mesmo lá, no meio daquele povo arrogante, guardaram seu coração para Deus, que eles seriam preservados, mas não ficariam mais lá. Que aquela cidade seria assolada. E que seria berço de chacais. E de aves de rapina. E os arqueólogos, muito falantes, explicando que aquela cidade devia ser uma cidade muito, muito poderosa, muito rica, a tecnologia que eles usaram para lapidar, né, as paredes em rocha, o salão principal da entrada do templo, que é o que tem mais notório, que até foi cenário de muitos filmes, o mais famoso deles, o do Indiana Jones. Até a Globo fez uma novela com uma cena lá em Petra, que eu assisti pela curiosidade de ver como seria. Belíssimo, eles fizeram tipo um balé lá. Uma cena lá, não me lembro nem que novela era, eu só sei que divulgaram e eu fui ver, ficou muito bonito, eles fizeram um jogo de luz e os artistas dançando lá. Eu não sei dizer o que era não, mas era de frente pro anfiteatro de Petra. Colocaram tecnologia, muito bonito mesmo. Onde é que eu quero chegar? É que os arqueólogos e os cientistas e os historiadores seculares, não estou nem falando dos teólogos e historiadores e arqueólogos bíblicos, eles fazem menção de uma grande cidade protegida pelas rochas, que eles tinham muita tecnologia, deviam ser muito ricos. Até hoje é caminho dos babuínos, né? Que chamam? Balduínos. Beduínos. Beduínos. Os beduínos. Beduínos. Né? Que eles fazem essa trilha até hoje, né? Os nômades que vivem, os árabes que vivem ali naquela circunvizinhança, usam esse percurso da estrada para chegar aos comércios, ao comércio, ao mar, inclusive, né? Ali próximo do Negueb. E eles comentam sobre essa cidade. Eles olham e, né, dizem assim, como é que pode tanta glória, tanto poder, tanta riqueza, e acabou, não se fala mais. E todos aqueles, inclusive, que tentaram levantar os muros da Babilônia, né, derrubaram suas vidas, porque Deus disse que não seria mais erguido. E Deus diz a mesma coisa sobre a cidade de Edom. E se cumpriu. Cabalmente. Até as aves de rapina. Até o ruído que Deus fala nos livros proféticos,
O som dos chacais, dos animais predadores, se ouve de longe. E os viajantes não pousam lá, porque é uma região conhecida por seus escorpiões gigantes e por muitas serpentes. Está na Bíblia. Deus disse que seria assim, e assim foi. Ora, por que seria diferente conosco? Jesus disse que ressuscitaria no terceiro dia. Tem até hoje gente por aí brigando para encontrar o corpo de Jesus. Vai ficar doido e não vai achar. Já pararam até mais. Hoje em dia a discussão não é mais para achar o corpo. Não é mais sobre o túmulo vazio. É que ele não morreu. Que ele sobreviveu. E que por isso ele foi visto andando entre os homens. Aí depois sumiu. Mas as testemunhas que estavam lá viram que ele subiu aos altos céus, levado pela sua própria força, poder e glória. Aleluia. Porque ele diz, eu entrego o meu corpo a ti, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E ele ressuscitou como disse que faria. Quando ele diz, olha, necessário é que eu padeça, que o Filho do Homem padeça, morra, mas não se preocupem, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu fico pensando nos que... Eu já ouvi isso, tá, gente? O que eu estou falando não é coisa da minha cabeça, não. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, não, eu creio que Jesus continua vivo, porque enquanto ele estiver na nossa memória, na nossa mente, enquanto ele estiver nos nossos lábios, ele estará perpetuado. Porque esse é o legado, né? É você se perpetuar através das eras, pelos seus feitos. E aí eu me lembro do grande Alexandre. Alexandre passa até no filme, né? Se é verdade ou se não é, dizem que está nos anais das crônicas, das histórias sobre os espartas, sobre Alexandre, sobre os gregos. E disse que quando chegaram para ele e disseram que ele não fosse para a sua última batalha, porque ele não voltaria vivo, né? Ele disse que se ele não fosse, ele nunca seria lembrado. Se ele não fosse, ele nunca seria lembrado. Porque o homem era lembrado pelos seus feitos, pelas suas conquistas e pela sua glória. Mas o que aconteceu com Alexandre depois que ele conquistou tudo? Um homem com 30 e poucos anos, gente. Ele morreu mais ou menos na faixa dos 33 anos. Como é que pode? De tanto que ele bebeu e farriou. Ele não morreu na espada, como ele achava que, né, seria glorioso ele morrer diante das suas conquistas. Depois que ele conquistou tudo o que havia para conquistar, não havendo mais nada para conquistar, ele foi conquistado pela desgraça da sua própria nostalgia. As pessoas, elas acham que são perpetuadas pelo que elas fazem. E tem muita gente por aí fazendo caridade, achando que por causa das suas obras será salvo. Mas o próprio Deus diz, o justo viverá é pela fé. Não serei salvo pelas obras, para que ninguém se vanglorie. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. E a inerrância bíblica é um legado deixado por Deus para que nós confiemos que Jesus voltará, meu irmão. Jesus breve vem. E os dias se abreviam, queridos. Os dias se abreviam. Esse testemunho é fiel e verdadeiro. Tudo que Jesus disse que faria, ele cumpriu. Ele cumpriu as profecias até que ele não falou, mas que ele inspirou. Porque, por exemplo, foi Jesus que mandou o soldado lhe transpassar? Está escrito isso na Bíblia? Não. Não existe nenhum histórico sobre alguém que, sendo morto de cruz, fosse transpassado, fosse furado. Sabe como é que eles testavam se a pessoa estava morta? Eles quebravam o joelho, quebravam as pernas. Davam uma marretada nas pernas para que o corpo ficasse
pendurado pelos braços. E se a pessoa não esperneasse, não estribuçasse, não gemesse, aí eles desciam. Porque era alta a cruz, não dava para ir lá e fazer teste, ouvir o coração, não. Era alto, eles levantavam. E a cruz de Jesus, então, é que era alta mesmo, porque não era para ele, era para Barrabás. E Barrabás era um homem grande. Ele era tão grande que não deu para amarrar os punhos de Jesus nas argolas. Porque a cruz, ela que era feita, ela tinha uma argola de um lado e do outro para poder prender o braço e o braço. Não dava para prender. Algo está aí, historicamente claro, no filme do Mel Gibson. Que eles tentam puxar, lembra quem assistiu o filme? Eles tentam puxar e eles percebem que a cruz era maior, porque a cruz não era dele. Aleluia. A cruz era minha e sua. Ele tomou sobre si as nossas aflições. E o castigo que estava sobre ele, que era nosso, nos trouxe paz. É o que está escrito lá em Isaías. E em Isaías está registrado que ele seria transpassado. Quando eles chegaram no primeiro, porque os judeus começaram a reclamar que no domingo ia começar as festas. E como é que ia ser aquele povo ali? Porque a morte de cruz durava dias, viu, gente? Não é como muita gente pensa, não, nos filmes. Crucificou, passou meia horinha ali, 1 hora morre. Nada, durava dias, 4, 5 dias. A morte de cruz durava de 4 a 5 dias, ou mais. Dependia da resistência do homem. Na verdade, ele começava a morrer antes de perder a vida. Seu corpo começava a perder a vida. A cruz não era dele. E por isso, eles não conseguiram amarrar as mãos de Jesus, porque não chegava até lá. E aí eles o pregaram com pregos naquela madeira. Cientistas, eu acho que é no livro Evidências que Exigem Veredito, fizeram um resumo entre médicos e historiadores, arqueólogos, para chegar a uma conclusão, se Jesus teria ou não morrido mesmo na cruz. E eles constataram que era impossível o contrário, independente de religião. Era impossível o contrário, porque ele estava muito ferido, ele havia sido açoitado com os chicotes dos romanos, e naquela época eles usavam para maltratar o corpo mesmo, para rasgar, para ferir a pele, né, para ficar as marcas. E ele perdeu muito sangue nos açoites. Fora isso, além dele ter ficado todo com a sua pele toda rasgada, porque tiraram as roupas e açoitaram ele nu. Se não totalmente nu, porque os judeus tinham a mania de colocar tipo um fraldão, mas sem as suas túnicas. Então sua pele foi toda rasgada. Só ali ele teria tido uma infecção, provavelmente começaria a gangrenar e teria morrido. Não havia antibiótico, não havia ampicilina, não havia moxilina. E também por causa dos ferimentos na cruz, porque não foi na mão, gente. Se fosse na mão, o corpo dele, o peso, com o tempo, rasgaria. Os tendões não teriam força para segurar o corpo de um homem pendurado por tanto tempo naquela posição. Não era assim, né? Era assim. Mas era aqui, entre esses dois ossos. A perfuração do cravo, lá do prego, foi aqui, entre esses dois ossos, para que o osso sustentasse o corpo. Só aí também seria motivo para que com o tempo ele perdesse sangue suficiente para não sobreviver. Não se discute a morte de Jesus. É tolice. Porém, se discute a ressurreição. Como ele ressuscitou? Porque ele ressuscitou Lázaro, é histórico. É histórico. Foi um furdunço tão grande que quiseram matar Lázaro, porque não conseguiam conter a propagação do milagre. Aí começaram a perseguir o povo do Lázaro. Eu acho que Lázaro ficou pensando assim, rapaz, acabei de morrer, ressuscitei, querem me matar de novo, é de guevalha.
Deve ficar atribulado lá. Mas enfim, queriam matar a testemunha para como é que diz assim? Abafar o babado. Como se discutia a ressurreição de Jesus? Como se discutia a morte de Jesus? E aí eu entro onde eu queria. Sobre a fidelidade da palavra de Deus. Vocês já perceberam? Eu até também recebi um textozinho, achei engraçado, aí peguei pra mim, né? Vou usar aqui pra nós, uma parábolazinha santa. Recebi um textozinho que diz assim: se ouve falar em que vai faltar água, o que é que o povo faz? Compra vasilhames e começa a encher de água. Reserva logo, analisa logo se a caixa tá boa, se não é o caso de comprar uma caixa maior, porque virá seca. Ouve-se falar de problema de energia, que vai ter um apagão, todo mundo sai para o supermercado e compra logo lanterna e vela. Quer nem saber se é branca, se é preta, se é azul. Se não tiver mais nenhuma branca, compra até preta, mas não vai ficar no escuro. Ouve-se falar em greve, todo mundo tira o carro da garagem, com medo de trabalhar de ônibus e ter que voltar de táxi ou a pé. Aí já vai logo no carro. O carro fica guardado a semana inteira. Aí vai. Não é assim? Ouve-se falar de chuva. Todo mundo cobre o seu telhado. Protege o seu telhado. Compra a sua sombrinha. Ouve-se falar de guerras, de terremotos, de filho contra pai, de pai contra filho, de morte, de catástrofes. Ouve-se falar da restauração de Jerusalém, da glória de Jerusalém, e não se prepara para o encontro com Jesus. Olha aí. Jesus ele vai dizer, você que é bom aí de referência, eu conto a história, ele conta o número lá, o capítulo e o versículo. Mas Jesus ele vai dizer assim: se o ladrão avisar que vai vir essa semana na sua casa, você vai colocar um guarda. Não vai dormir. Você vai pastorar. Ele avisou. O ladrão vem sem avisar. Não é assim? Ele disse que virá como num piscar de olhos. Como uma estrela que vai do Oriente ao Ocidente. Aleluia. Assim será a vinda do Senhor. Jesus está voltando. Aleluias. Glória. Sabe por que é tão maravilhoso para nós a ceia? Porque a ceia é um memorial que nos traz de volta a esperança. Jesus está voltando. Glória a Deus. Ele vem nos buscar, ele prometeu. E ele é fiel para cumprir com toda a sua promessa. Do jeito que ele prometeu que Edom nunca mais se levantaria, que aquele povo com toda aquela sua arrogância, com toda a sua altivez e achar que estava protegido, porque eles ficavam nas colinas, no alto dos penhascos, e não tinha quem entrasse ali, porque o único jeito de chegar até Petra, por exemplo, que na época não era esse nome, mas para vocês entenderem, era por esse labirinto, e eles ficavam lá de cima jogando pedras, ninguém conseguia. Quem assistiu o filme dos Espartas vai lembrar do que eu estou falando. Ali foi porque Leônidas foi traído. É histórico, inclusive, tá, gente? Não é só um filme. Se você estuda, ou já estudou história antiga, ou vai estudar. Pode ser fato. É fato, é histórico. Fato, certo. Ele realmente estava em vantagem contra aquele exército. Por quê? Porque ele conhecia aquela fenda. Ele sabia como proteger a sua cidade, porque todo mundo que ia para a cidade tinha que ir por aquela fenda. E era impossível. Por que a polícia tem tanta dificuldade de vencer nos morros das comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro? Porque é íngreme, lá de cima o fogueteiro vê, quando ele vê o carro da polícia, ele solta o foguetão, as gangues, os traficantes, eles se preparam todos para defender o seu forte.
Verdade. Foi assim com Macabeus. Os Macabeus, Judas só perdeu a guerra porque ele foi traído do mesmo jeito. Porque ele ficava no alto das colinas, das montanhas, estrategicamente, e não tinha quem subisse, porque até o cara subir, ele botava para descer. Mas caiu. Nabonida achava que jamais seria vencido. Mas foi traído. Ciro vem, drena o rio e passa por debaixo das muralhas da Babilônia. E entra na cidade e conquista. As pessoas não entendem que a força, o poder está na comunhão com o Senhor. Não é pela força do seu braço que você vai subir. Não é pela força do seu braço que você vai ter sucesso. Não é pela força do seu braço que você vai mudar. Não é pela força do seu braço que você vai conseguir ser amigo de Deus. Nem tampouco está pronto, porque ele vai voltar. E ele vem buscar uma igreja santa, Aleluia. lavada e remida pelo seu sangue, Glória com a as suas Deus. vestes brancas. Aleluia. Então, para concluir, que nós vamos ser esta noite, e eu disse que essa palavra é uma palavra de esperança, eu quero trazer à sua memória 3 pontos. O primeiro é que você não serve a um Deus relapso. A mentira de Satanás desse século é que Deus não é tão bom assim. É que Deus não se importa com você. É que Deus não está vendo. É que Deus não tem mais o controle, que Deus perdeu o controle. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração essa noite é que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. E Ele governa. Oh, glória. Ele é o régio dominador de toda a terra. Ele é o Senhor que tudo Aleluia. pode. Ele tem o controle de tudo. Aleluia. O universo é o listrado dos seus pés. Como diz o louvor, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eu gosto desse louvor. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão. E as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável. Ele é incomparável. Mas aí, como eu também estava lendo essa semana nos Profetas Menores, os homens, eles se deixaram iludir pelos desejos da alma, pelas suas emoções, pelas suas vãs paixões, e trocaram o Deus perfeito e incomparável e todo-poderoso por um Deus feito por mãos. Como ele diz, feito à imagem e semelhança do homem. Mas por dentro ele não tem vida, ele não pode falar, ele é mudo, ele não pode ouvir, ele é surdo. E aí, por causa dessas raízes religiosas, das influências de outros povos, que como no passado fizeram com Israel, por isso que quando Abacuque começa a reclamar, aí Deus diz assim, olha, eu vou tirar a idolatria do coração do meu povo, eu vou arrancar. É por isso que eu estou permitindo toda essa aflição. Para que o meu povo se arrependa. Porque o meu povo tem dobrado os seus joelhos a imagens de escultura. E trocado a minha glória pela glória do homem. Porque é o ego. Nimrod mandou fazer uma torre. A famosa Torre de Babel. Uma torre. Muita gente não sabe para que é aquela torre. Pensa que era porque ele queria fazer um prédio bem alto. Gente, isso não existe. Nimrod disse assim, vamos fazer para nós um memorial. Chegaremos até os céus. Não era essa a arrogância, a altivez de Lúcifer? Ele colocou no coração do homem o desejo de ser tão poderoso que não precisa mais de Deus. Glória a Deus. E que Deus é esse? Que quando você morre, morre com você.
que se você quebra, precisa ir comprar outro para substituir. Eu acho tão interessante quando Paulo ele ora pela cidade e o ídolo, acho que é Atenas, cai. Aí os adoradores de Diana se atribulam, aí levanta o ídolo, ajeita o bichinho todo de novo. Aí os discípulos oram, o apóstolo ora, aí o ídolo cai. E aí Deus decepa a cabeça. Reiba, xeredeca. Decepa a cabeça. E a cabeça fica olhando para o corpo. Numa posição que era impossível para os homens fazer. Para que ele soubesse que aquele ídolo daquele tamanho tinha que ser uma mão maior do que aquele ídolo. Tinha que ser a mão do Todo-Poderoso. Deus é zeloso. Deus, ele tanto vela e zela pela sua palavra para cumprir cabalmente, como nós já falamos, como ele tem ciúme de você. Arrependa-se do seu mal. Mude de atitude, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de ver Deus. Não limite Deus. Deus é todo, absolutamente todo poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, tudo que queremos, tudo que desejamos, tudo que sentimos. Glória a Deus. Tudo que buscamos. Aleluia. Verdade. Não limite o nosso Deus. Ele ressuscitou. Ele não foi ressuscitado. É verdade. Tem gente que diz assim, Jesus ressuscitou Lázaro porque Jesus tinha tanta fé que orou e Lázaro ressuscitou, morto de 4 dias. Já estava podre. Mas como é que ele ia ressuscitar ele mesmo? Se ele já estava morto? Ô povo de pouca fé. Ele é o Senhor da vida. Glória a Deus. E nem a morte tem poder para vencê-lo. Como disse o salmista, onde está, ó morte? A tua glória, onde está, ó morte, o teu poder? Curvem-se as portas, baixem-se as cabeças, vem entrando o Rei da Glória, eis aí o Rei da Glória. Glória. Jesus desceu até a extremidade da terra, não foi para conversar com quem estava morto, não. Foi para anunciar, eu sou o Senhor, e eu vim aqui só para dizer, até do inferno eu sou Senhor. Eita Deus. Jesus é Senhor até do inferno, Rei comanaste. Sabe por quê, meu irmão? Porque Satanás não tem a chave do inferno. Verdade. O inferno é prisão, gente. O inferno não é reino. Aí, como eu disse, as influências, né? Olha aí as influências religiosas. Se ensina, sabe? Se brinca com a história do inferno, como se o inferno fosse um reino. Aí até os irmãozinhos entram nesse negócio. Quer ver eu ficar atribulada? A profecia está até boa. Irmã, Deus está me mostrando, e eu digo, glória a Deus, aleluia. Deus está mostrando isso, está mostrando aquilo, Deus vai voltar, Jesus vai voltar, e a igreja vai subir, e eu, aleluia, glória a Deus, está tudo bom. Mas eu vi, viu, irmã? Eu vi Satanás sentado lá no inferno, no trono dele, conversando, aí eu digo, vixe, irmão, viu não? Eu vi, irmã, viu não, filha? Ele podia estar sentado em cima de uma pedra, com um lago de fogo, de enxofre ao redor das pernas dele. Sem poder sair dali, porque quando botava o pé queimado. Mas num trono, filha. Mas moto é essa? Que visão doida é essa? Inferno é prisão. E o próprio Senhor Jesus disse o quê? Que lá haverá gemido e ranger de dentes por toda a eternidade. Se limita o poder de Deus. Como se Deus não tivesse o controle de tudo. Conheço casos de pastores que pirou. Tá doidinho, bichinho. Amo, meu irmão, mas tá doida. Desde aquela primeira tsunami, começou ali a variar a cabeça dele. Porque ele não conseguia entender como é que Deus é bom e é justo. E matou aquele povo todo. Aí, quando você vai analisar os históricos, se vê o quê? Que era uma cidade extremamente idólatra. Conhecida pelo seu satanismo. Uma cidade onde pode-se dizer que não 100%, mas por ser uma cidade pagã, 90%, devido à cultura deles serem de adoradores de ídolos, satanistas. Eu sei que esse meu discurso aqui é muito duro para você que não entende, mas a Bíblia diz que aquele que não crê, para ele é loucura mesmo. Então meu discurso é muito doido.
Mas uma coisa eu te digo, quer vivo, quer morto, tudo pertence ao Senhor. Aleluia. Tudo é dele por direito de criação. Se a ele aprova fazer isso, quem sou eu para questionar como pode o barro questionar o oleiro? Aleluia. Verdade. Como é que pode o barro questionar o oleiro? Não é o oleiro quem faz o barro, o vaso? É bíblico. Nós temos uma tendência a querer colocar cabresto em Deus. Sabia que é isso que acontece com a dureza do coração do homem? Quer que Deus faça, mas quer que faça do jeito dele. Misericórdia. Irmãos, aqui na igreja não pode dar glória a Deus alto. Nós não gostamos disso. Mas o glória é para Deus, não é para você, filho. Você não precisa gostar, não. Mas não pode dar glória a Deus alto. Não pode bater palma, é exibismo. É exibicionismo. Não pode dançar, é exibicionismo. Está se mostrando. Mas então, vixe, como Davi era mostrado. Porque é bíblico. Esse discurso parece com quem? Quem sabe? Com a filha de Saul, gente. A mulher de Davi, quando viu Davi dançando lá no meio do povo, eu fico imaginando ele. Shalom, Adonai, Shalom, tchururu, tchururu, Shalom, com as pandarolas. Shalom, Adonai, Shalom, tchururu, tchururu. Dançando lá no meio do povo, feliz da vida, porque tinha trazido a arca da aliança de volta para casa, pro templo. Pro templo não, nessa época não tinha o templo, pro tabernáculo, né? Aí, a mulher, marmotéia, coisa feia, dançando no meio do povo, como um plebeu qualquer, mostrando as canelas e outras coisas também, né? Porque ele tava de saia, né? Que era naquela época que os homens usavam as folgas. Diz pra mim se Davi se importou. Sabe por quê? Porque as palmas e o glória a Deus e a dança era para o Senhor. Aí ele vai e faz um salmo. Louve ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louve ao Senhor com palmas, com danças, com saltérios, com harpas, com instrumentos de corda. Façam menção do Senhor, porque o Senhor é bom. Aleluia. E a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Nós estamos numa festa essa noite. Porque Jesus ressuscitou. Aleluia. A ceia é um memorial de que assim como ele subiu e aqueles olhos que estavam lá viram, nós que continuamos à mesa do Rei, pela graça que foi derramada naquela cruz, ceamos porque havemos de ver ele voltar. Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, ele vem. O Senhor vem, saltando pelos montes, e os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vem. Primeiro, aleluia. Não olhe para Deus segundo a sua cultura, a sua religiosidade, o seu intelecto. Você precisa ver Deus pelos olhos do Espírito. Segundo, o Senhor é fiel, justo e verdadeiro para dizer e cumprir. Se Ele disse que vai voltar, Ele vai voltar. E aí, terceiro, como eu disse no finalzinho da parte que eu li, vocês viram que a atitude de Pedro foi pregar, né? Para as pessoas. Ele já começou a organizar, separar logo Matias, porque tinha que ter os 12, né? Ou seja, ele deu continuidade à obra. Ele não parou. Ele entendeu que a vida permanece na caminhada, no ritmo. Não se acomode na sua vida. Não se acomode com esses dias. Não olhe para as circunstâncias. Não impeça o seu crescimento espiritual. Esse mês nós concluímos, né? Vamos fechar, porque algumas pessoas não puderam estar aqui sexta-feira, mas nós concluímos o livro de Esdras, de Neemias, e nós falávamos sobre você precisar mudar a sua forma de pensar. Exercite o seu cérebro. Elimine a procrastinação. Elimine o medo da sua mente. Elimine a dúvida. Como é que você faz isso? Trabalhando, progredindo, estudando, crescendo, orando, buscando comunhão com Deus. Porque o desejo de Deus é que todos nós cresçamos em entendimento, em atitude. Aleluia. Para encerrarmos esse momento,
O pastor Senhor vai estar nos conduzindo na Santa Ceia. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Sandrinha vai ficar aí, eu leio e você acompanha. Viu, Sandrinha? Você está segurando o celular, né? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. E outro abrisse aí em Lucas 17. Quem achou Lucas 17, pode ler. 17. A partir do versículo 20, por favor. É o 20 e o 21, na verdade. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: Deixa eu ajeitar aqui. Pode ler, pastor. O reino de Deus não vem com aparência exterior. 21. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Primeira coisa, o reino de Deus está dentro de nós. Ele disse que nós receberíamos o Espírito Santo, que Jesus deixou para nós um legado. O legado de Jesus é que nós seríamos as suas testemunhas, pois desceria sobre nós o Espírito Santo e nós falaríamos, proclamaríamos sobre as suas verdades até os confins da terra. Jesus não veio aqui apenas para lhe salvar do inferno. Jesus veio para mudar a sua história, para fazer a sua vida valer a pena o tempo todo o tempo. Não é só depois que você passar por aqui, morrer e ressuscitar, não. Ele quer que você comece a viver a qualidade da vida que ele lhe propõe lá na sua morte e ressurreição, aqui e agora. O reino de Deus está dentro de você. Isso significa o quê? Que se você tem o fruto do Espírito, se você tem o Espírito Santo, se você é nova criatura, se você nasceu de novo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, você tem poder para vencer o mal todos os dias dentro de você, meu irmão. Você pode vencer. A você foi dado o poder. Tem um trono no seu coração e o Senhor está sentado nesse trono. Ele habita dentro de você. O rei está dentro de você. Aleluia! 2 Coríntios, quem achou, pode ler. 2 Coríntios 5, a partir do 18, por favor. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Pode ler. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aleluia. Deus nos reconciliou com a criação, com Ele. Nós estamos em paz, como está escrito em Romanos. Justificados, pois, com Deus, tenham paz em Cristo Jesus. Tenham paz. O reino de Deus está dentro de você. Se você soubesse quem você é, pelos olhos de Deus, você nunca mais agiria do jeito que você vinha agindo no passado. Você nunca mais teria medo do presente. Você nunca mais teria dúvida do seu futuro. Sabe por que as pessoas têm tantas dúvidas? Sabe por que as pessoas elas oscilam tanto na fé? Porque elas não conseguem ver que o rei está dentro delas. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Você que também vai estar nos ouvindo. Feche os seus olhos, só um instantinho. Eu quero que você deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração a respeito de todas essas coisas que eu mencionei. Sobre a fidelidade da palavra de Deus. Sobre o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Sobre o poder que Ele tem, o controle que Ele tem sobre todas as coisas. O zelo que Ele tem, o ciúme que Ele tem de você. O amor incondicional que Ele tem por você, que fez Ele
passar por tudo aquilo naquela cruz, morrer, ser dado entre os mortos, por amor a você e a mim. Eu quero que você medite sobre a volta de Jesus. Que o Espírito Santo agora ministre na sua vida. Tire os sofismos, tire as mazelas do seu, sabe, das dúvidas que o seu intelecto colocou por causa das influências históricas, as misturas religiosas e as ideias seculares que foram criando barreiras entre você e o Santo dos Santos. Para que agora o Espírito de Deus traga à sua memória a mesma alegria que está no meu coração, porque Ele trouxe à memória o amor dele por mim, me fez entender a sua palavra e me fez confiar na sua fidelidade, ao ponto de dizer para você, Ele vai voltar sim, e vem buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue, porque Ele prometeu, e Ele é fiel e verdadeiro para cumprir. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a Tua igreja, Senhor. É noite de comunhão, é noite de se sentar à mesa. É incrível como, praticamente, eu acho que em todas as vezes da minha vida, desde que eu li a Bíblia pela primeira vez, eu sempre me lembro de Mefibosete, quando eu vou cear. Porque eu era como Mefibosete, havia uma promessa, havia uma herança, mas eu perdi essa herança, porque eu pequei contra Ti. E aí o Senhor não levou em consideração o tempo da minha ignorância, nem as minhas falhas para contigo, mas o Senhor me amou de tal maneira que o Senhor me atraiu para Ti. Eu lembro que eu era criança, Senhor. E eu chorava toda a vida que eu via um padre levantando aquela hóstia para nós, que na época eu estudava em colégio de freira e de padres, e era muito comum a gente participar, fazer comunhão, essas coisas do que os católicos fazem. Minha mãe é católica e trabalhava para os padres naquela época, lá para o seminário dos padres. Por isso eu tinha bolsa de estudo. E eu me lembro, Senhor, que eu chorava. E eu dizia, tadinho, por que Deus fez isso com você, Jesus? Eu era criança. E eu sei que ali o Senhor me amou. E o Senhor já sabia o que faria para trazer para a Tua presença. Pois assim como o Senhor me atraiu para Ti, Jesus, pela cruz, que o Senhor atraia muitos outros, Senhor, para que nós nos sentemos à mesa do rei, assim como foi com Mefibosete, quando Davi assumiu o trono, disse, ainda há algum parente de meu amigo Jonatas vivo, para que eu honre a minha promessa dada a Jonatas? Assim o Senhor também diz, quem quer, pois que se chegue a mim, e eu dar-lhe-ei da água da vida. Matarei a tua sede, pois aquele que beber da água que eu dou, nunca mais sentirá sede. Eu sou o pão, e aquele que comer do pão que desceu do céu, nunca mais terá fome. Vinde a mim, pois, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo ele é suave, ele não machuca. Troca, pois, o teu fardo, meu irmão e minha irmã, eu profetizo, pelo fardo que Jesus propõe. Sente-se à mesa do rei, coma e beba, celebre o nome que está sobre todo nome, como nós louvamos essa noite, porque assim um nome sobre todo nome, um nome que é para nós adorarmos, um nome que sustenta a terra, Aleluia. um nome que controla o mar. A Ti, Jesus, a honra e a glória pelo privilégio de sentarmos à mesa, pois este memorial, Senhor, nos garante que Tu virás e nos levará para estarmos onde Tu estás, porque o Teu desejo é que nós estejamos onde o Senhor estiver. E o nosso desejo é estar contigo de eternidade em eternidade, adorando, bendizendo o Teu nome, por tudo que Tu és. Abençoa, pois, Senhor, todas as pessoas a quem esse vídeo alcançar.
Abençoa nós, igreja, que aqui estamos, que vamos cear. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor. Sim, Senhor. Abençoa, meu Pai. Quebra as barreiras. Quebra, Senhor Jesus. Quebra o jugo, Senhor. Sim, Senhor. Desfaz os embaraços. Sim, Deus. Aviva o desejo de te servir neste lugar, porque Sim, este meu lugar Deus. é lugar onde o teu nome se faz presente, Aleluia, Senhor. E a tua palavra é ensinada segundo Sim, o teu meu Deus. desejo, segundo o teu coração. Sim, Senhor. Porque nós temos, Senhor, buscado receber e dar o que temos Sim, recebido Senhor na Jesus. íntegra, Senhor. Nosso desejo é te honrar. Sim, meu Pai. Traz, Senhor, aqueles que o Senhor já separou Sim, Pai. para estar conosco, Sim, em comunhão, sim, Deus. para a glória do teu nome, até que tu venhas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora nós vamos cear. Eu vou mandar uns pedacinhos do vídeo depois para vocês, mas agora é um momento de intimidade, a gente quer ficar à vontade, viu? Mas você é muito bem-vindo. Na próxima, vem pra cá. Chegue pra cá, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.